meios humanos, a não ser pela revelação do próprio Deus. Davi, quando escreve os Salmos de número 24, ele também nos mostra que ninguém poderia dizer e escrever e cantar o que ele canta, se esta revelação não viesse do próprio Deus. Quando Davi vai escrever os Salmos de número 24, nós sabemos que o livro dos Salmos são orações cantadas, são os cânticos e as orações de Israel para com Deus Jeová em toda a história da nação de Israel. Quando nós falamos dos livros dos Salmos, nós falamos de mais do que de uma oração, nós falamos mais do que um cântico, porque quando nós lemos os 150 Salmos da Bíblia, nós encontraremos homem adorando a Deus, nós encontraremos Israel se humilhando diante de Deus, nós encontraremos pessoas reclamando diante de Deus, pessoas necessitando de socorro diante de Deus. O livro dos Salmos é uma filosofia da vida humana, porque no livro dos Salmos nós encontramos pessoas no auge da sua fé, pessoas no abatimento da sua fé, pessoas que estão enfrentando as maiores crises da sua vida, como Asaf, que ao ponto de desviar, Deus lhe fez lembrar que indo para a casa do Senhor, ele descobriu que ainda valeria a pena chorar pela obra de Deus. No livro dos Salmos, um Salmos cantado em meio à crise, em meio à dor, Deus tenta revelar à igreja quem é Ele, o que Ele pode fazer e o que Ele deseja fazer. Davi, quando vai escrever os Salmos de número 24, nós vemos 3 interpretações de Davi. Ele começa dizendo que Deus é um Deus universal. Ele começa dizendo quem é que pode viver com este Deus. E depois ele mesmo escreve quem é este Deus da qual ele está narrando. Davi, quando está escrevendo os Salmos de número 24, Davi está passando pelas maiores experiências da vida de um homem na presença de Deus. A Bíblia nos conta que antes de Davi escrever estes Salmos, algumas coisas acontecem, por isso é que ele vai escrever o capítulo 24. A Bíblia diz que Saul e Jonatas morrem na guerra. A Bíblia diz que Saul, depois de 40 anos de fiasco, 40 anos de um reinado debaixo da desobediência, Deus retira Saul e agora vai levantar o menino que fora chamado lá na casa de Jessé. O menino que agora não mais precisa fugir da pessoa de Saul. Deus vai levantar a Davi para reinar no lugar de Saul. E quando Deus chama Davi para possuir o trono de Israel, quando Davi assume o trono de Israel, a primeira preocupação de Davi é com o que está acontecendo dentro de Jerusalém. Porque quando Saul morre, Jonatas morre com... A Bíblia nos conta que os jebuseus tomam aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando Davi vai assumir o trono, Davi tem a melhor e a maior de todas as preocupações. Quem é que está dentro de Jerusalém? Segundo os sábios, quem está dentro de Jerusalém na morte de Saul são os chamados jebuseus. Eles estão dominando dentro de Jerusalém. Então, quando Davi agora vai assumir o reinado, Davi precisa fazer uma limpeza dentro de Jerusalém para trazer a arca, porque a arca não pode voltar para Jerusalém se os jebuseus estiverem dentro dela. Então a primeira coisa que Davi faz é pegar os exércitos que ele levantou nos 7 anos dentro de Hebrom,
E a Bíblia diz que ele vai a Jerusalém, e quando ele chega dentro de Jerusalém, a Bíblia diz que ele dá um grito de guerra, para arrancar os jebuseus que estão dentro de Jerusalém. Os jebuseus não dando conta e não dando importância para o pequeno exército de Davi até aquele momento. Eles citam no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, dizendo que até os cegos e mancos da família dos jebuseus eram poderosos para derrotar Davi. Satanás tenta paralisar Davi através do grito. A Bíblia diz que Davi insiste, invade Jerusalém, mata os jebuseus, arranca eles de dentro da cidade, mandam eles embora. Aí então diz a Bíblia que se levanta um segundo inimigo por nome de Filisteu. E a Bíblia diz que eles vêm ao vale chamado Vale do Gigante. Se levantam contra Davi, porque quando eles ouvem que Davi assume a cidade de Jerusalém, eles têm o desejo de assumir o lugar de Davi, mas a Bíblia diz que Davi mata os filisteus uma vez. A Bíblia diz que os filisteus levantam outro exército no mesmo Vale do Gigante. Mas quando eles vêm para atacar e Davi vai se levantar para matar os filisteus, Deus vem a Davi e dá uma lição a Davi, dizendo: Davi, tu não vai usar da mesma ferramenta que tu usava e que tu usaste na primeira vez que venceu os jebuseus e os filisteus. A Bíblia diz que Deus deu uma estratégia a Davi, dizendo: Davi, desça por trás do vale. E quando você descer por trás do vale, eu vou fazer um grito, parecer como uma marcha de cavalo, e os filisteus irão ouvir o brado da marcha e vão pensar que há um outro exército contigo, e todos baterão em retirada, e eu lhe darei a vitória. A Bíblia diz que assim faz Davi, assim vai Davi, e assim Deus dá a vitória para Davi. O que é que está acontecendo antes da escrita do Salmo de número 24? Davi assume um reino debaixo de crise. Davi assume um reino debaixo de uma grande mortandade espiritual. A primeira coisa que Davi vai fazer é arrancar os jebuseus de dentro de Jerusalém. Porque se eu e você não arrancar o jebuseu que está dentro do nosso coração, não adianta lutar contra o filisteu que está do lado de fora da igreja. Tem muita gente batalhando contra os filisteus, mas na verdade o jebuseu está matando ele dentro do seu coração. A primeira coisa que Davi fez para trazer a arca foi arrancar o jebuseu de dentro da sua alma. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Que você precisa começar vencendo a primeira de todas as batalhas, que é vencendo você mesmo. Deus te convida a vencer a tua carne nessa noite. Deus te convida a vencer o desejo da carne, do mundo, do pecado, da prostituição. Porque se o jebuseu não sair daqui de dentro essa noite, a arca não vai entrar. Mas se o jebuseu sair, não vai ter para filisteu, não vai ter para jebuseu, porque Deus vai entrar nesse lugar. Davi entende que precisa arrancar o jebuseu de dentro de Jerusalém, porque a arca vai entrar lá dentro. E quando ele vence a luta interna, Deus lhe dá estratégia para vencer as externas. Quando você vencer a luta contra você mesmo, Deus irá lhe dar ferramentas para que você vença aqueles que se levantam contra a tua chamada. A Bíblia diz que Davi vence os filisteus e na segunda Deus lhe dá uma estratégia. Por favor, olhe para esse jovem e diga para ele, porque Deus, pelo amor de Deus, olhe para ele e diga: Deus sempre vai lhe dar uma nova ferramenta para uma nova batalha. Davi matou um urso com a mão, matou um leão com a mão. Quando ele vai diante de Golias no vale, talvez Golias, ouvindo dizer da história, disse: lá vem ele com a mão, vou arrebentar com ele. E quando ele achou que Davi estava de mão vazia,
uma limpeza dentro de Jerusalém. Davi faz uma limpeza em volta de Jerusalém. Quando você se limpa por dentro, você precisa se limpar por fora. Quem são os teus amigos? Aleluia! Quem são as pessoas que você convive todo dia? Glória a Deus! Eita, Jesus! Aonde você vai depois do culto? É Deus! Aleluia! Fala mesmo, Senhor! Tem muita gente tentando paralisar a igreja de servir a Deus. Eu ia deixar isso lá para frente, mas eu já vou entregar agora. Aleluia! Tem muita gente que para chegar aqui hoje passou por uma grande luta, porque está cheio de filisteu em volta do teu ministério, mas fique tranquilo, Deus vai fazer uma limpeza. Quando o teu telefone não tocar mais, aquela pessoa não acessar mais o teu Facebook, quando não aparecer mais na igreja, não fique bravo não, é Deus limpando os filisteus da sua vida. Deus vai arrancar ele da tua vida e não vai ver quem consiga trazer ele de novo. Olha para o teu irmão e diga, não traga de novo. Diga para ele, o que Deus tira, não traga o homem. Quando Davi limpa, quando Davi faz uma limpeza, porque Deus só trabalha em lugar limpo. A Bíblia diz que ele vai buscar a arca. 70 anos a arca não tem morada. 70 anos que a presença de Deus não tinha um lugar fixo. 70 anos que um dia a presença de Deus estava aqui e no outro dia não estava mais. Quem se encontrava com a arca na época de Davi e sentia a presença de Deus hoje e amanhã voltava àquele lugar, já não encontrava mais a arca ali, porque a arca não tinha parada. Quantas vezes são os cultos que um dia nós vamos e sentimos a presença de Deus, mas nos demais cultos do resto do ano parece que a arca já não mais está lá. Davi está preocupado, porque Davi sabe que Jerusalém é o coração de Israel. Então Davi vai em busca da arca, e a Bíblia diz que quando ele vai, a arca se encontra na casa de um homem por Abinadab. E a Bíblia diz que Davi pega a arca, e quando Davi vai a Abinadab, Davi está indo agora como rei ungido. Davi está com a sua coroa de ouro, pedras de diamante. Davi está com a sua grande capa real que brilha e luzeia sobre os raios solares de Israel. Davi está montado num dos maiores cavalos dentro de Israel, os cavalos árabes. Davi está descendo com milhares de soldados para a casa de Abinadab. Quando Abinadab olha de longe, vê uma luz raiando na cabeça de um homem, reflexo dos diamantes da coroa. Abinadab sabe que quem está vindo é Davi buscar a arca da aliança. A Bíblia diz que ele pega, mas quando ele pega, a Bíblia diz que os dois filhos de Abinadab, por nome de Aiolá e por nome de Uza, pegam a arca e decidem trazer a arca até dentro de Jerusalém. Davi está vestido de uma veste real, e quando eles pegam a arca, diz a Bíblia que eles pegam um carroção ou carro novo de boi, colocam a arca sobre o carro de boi, e diz a Bíblia que eles começam a trazer a arca. Mas no meio do caminho acontece uma das maiores tragédias ministeriais da vida de Davi. A Bíblia diz que os bois andando desgovernadamente, a carroça, rodas de madeira andando sobre os pedregais de Israel está pulando, está trotando, e a arca vai cair. E a Bíblia diz que quando a arca vai cair, Uza corre, coloca a mão sobre a arca, e diz a Bíblia que quando ele toca a arca, ele comete um dos maiores erros de que alguém poderia cometer. Ele coloca a mão na arca sem a permissão de Deus. A Bíblia diz que Deus mata Uza na mesma hora. Davi fica entristecido,
Davi começa a chorar, porque o pensamento de Davi talvez é o mesmo que o seu. Uza não queria deixar a arca cair. Uza apenas não queria deixar que a arca tocasse no chão. Na verdade, o sentimento de Uza era bom, porque o sentimento de Uza era não deixar que a arca se quebrasse, que a arca se ferisse, que a arca se machucasse. Este é o pensamento de Davi. Davi está pensando consigo, mas como pode Deus querer matar Uza? Como pode Deus ter matado Uza se ele estava apenas tentando ajudá-lo? A Bíblia diz que o medo de Davi é tão grande que ele resolve não levar mais a arca para a sua casa. A Bíblia diz então que um homem por Obed-edom pega a arca, leva para a sua casa, e passado 3 meses ou 90 dias, a Bíblia diz que vem um súdito de Davi e diz: Davi, eu ouço dizer que Obed-edom e toda a sua casa está prosperando, está multiplicando, as coisas estão acontecendo, porque a arca está dentro da casa de Obed-edom. A Bíblia diz que quando Davi ouve dizer que a arca está dentro da casa de Obed-edom, Davi vai sair de novo de dentro de Jerusalém. Mas agora Davi não vai sair com a coroa. Davi agora não vai sair com veste real. Davi agora não vai sair num alazão. Davi agora não vai sair com milhares de seus soldados. Não, a Bíblia diz que Davi pega uma roupa chamada éfode de linho, que só o sacerdote usava, símbolo da santidade, símbolo da santificação. Monta talvez num dos animais mais humildes de Jerusalém, no jumentinho de Jesus, e sem nenhum exército, somente com o sacerdote, ele vai à casa de Obed-edom. E quando ele chega na casa de Obed-edom, Obed-edom vai dar uma das maiores lições reais da Bíblia Sagrada. Quando Davi faz a pergunta: por que Deus matou Uza e não matou Obed-edom? Por que Deus matou Uza e não matou Obed-edom? Parece que eu vejo Obed-edom olhando para Davi e dizendo: sabe qual foi o problema? É que antes de você trazer a arca da casa de Abinadab, tu esqueceste de ler a Bíblia, Davi. Números capítulo de número 4, versículo de número 15, diz a Bíblia que quando Deus chamarão para fazer a linhagem dos levitas, ele disse: olha, só os levitas podem levar a arca, só o sacerdote pode levar a presença de Deus. Sabe qual foi o teu problema, Davi? É que em vez de você entregar a arca na mão do sacerdote, tu quis colocar a arca de Deus dentro de uma carroça. Deus não anda em carroça, Deus não anda em roda de madeira, Deus não é puxado por boi, porque boi fala de serviço e boi fala de força. Quando tu colocaste a arca dentro da carroça, tu estava dizendo: é pela força que eu vou levar a presença de Deus, é pela força do meu braço que eu vou levar a presença de Deus. Sabe por que Uza morre? Porque Deus não precisa da ajuda do homem. Deus não quebra, Deus não se fere, Deus não se machuca. Quem pensou que foi o homem que fez esse congresso está enganado. Quem pensou que foi a força do braço que trouxe eu e você aqui está muito enganado. Porque Deus nessa noite não vai andar em carruagem, Deus não vai ser puxado por boi, Deus não pode andar em roda de madeira. Ai, comando que me mando a ser. Sabe por que Uza morre? Porque Uza vem do hebreu força. Zacarias 4:6 disse: não é nem por força nem por violência. Tem muita gente tentando trazer Deus na força. Tem muita gente tentando trazer Deus a sopapo, a tapa e pontapé. Tem muita gente tentando exercer um ministério dentro da igreja, debaixo de barulho de carne. Olha aqui, seu açougueiro, seu mentiroso, seu adúltero, sem vergonha, fornicador. Ninguém traz a presença de Deus à força. Ninguém traz. Aleluia! Oh, glória, aleluia! Quantos podem adorar a Deus? Aleluia! Porque Deus não vai andar em carroça de homem nessa noite. Aleluia! Deus não aceita
usa, foi tentar usar da força. Não use da força na obra de Deus. A obra de Deus quem faz é o Espírito Santo. Para de querer converter os outros à força, pastor. Cara, para, irmã. Para de querer ser mais santa do que a tua irmã. Para de querer dizer como que faz. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem santifica é Ele, quem liberta é Ele, quem cura é Ele. Quem batiza com o Espírito Santo nessa noite é Ele, quem liberta é Ele. Quem sente a glória dEle, dá glória a Deus, quem acredita nisso, levanta a mão, exalta, porque quem faz a obra é Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus não precisa de você. Eu estava preocupado na hora de vir. Parece que uma coisa, as horas vão passando, tudo começa a acontecer, e de repente, quando eu fui orar, o Espírito Santo disse: não se esqueça, eu não preciso de você. Oh, maravilha! Deus não precisa de mim para falar com você aqui hoje. Deus, Ele fala com você nessa noite. Quando Davi está conversando com Obed-edom, ele está dizendo: então é isso. Não se faz por força, não se faz por violência. Obed-edom está olhando para Davi e está dizendo: exatamente, Davi, a obra de Deus é feita por amor. A obra de Deus deve ser por livre e espontânea vontade. A obra de Deus deve ser feita por meio da fé. Chega desse negócio de ficar empurrando com ela abaixo. Se não vir, eu disciplino você. Você não quer vir, problema é seu. Vem quem quer adorar nessa noite. Aleluia. Se esse irmão demorar mais um pouquinho, eu vou embora. Pode ir, a porta do teatro está aberta para você. Só fica aqui quem quer adorar a Deus. Davi está dizendo: então é assim, meu filho. A obra de Deus é feita por amor. Davi está dizendo: então Obed-edom me ensine a levar a arca. Quem é Obed-edom? Obed-edom vem do hebraico Obed-edom, adorador vermelho. Sabe por que Deus está abençoando Obed-edom em 90 dias na casa dele? Porque Obed-edom é adorador vermelho. Porque até tem alguns adoradores dentro da igreja, tem sim, mas sabe qual é o problema? Ele é laranja, ele é azul, ele é amarelo, ele é todo tipo de cor, ele só não é vermelho. E um verdadeiro adorador, irmão, ele tem que ter a marca do sangue. Adoração para Deus receber. Tem que ser vermelho. Só quem é vermelho aqui dentro do ginásio, levante a mão. Por favor, levante a mão assim, da glória a Deus. Só quem é vermelho aqui, dá um grito de glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim: se você não era vermelho até hoje, Deus vai mudar a tua cor. Olhe para ele e diga assim: Deus vai mudar a tua cor. Ele não quer nem saber. Olhe para ele e diga: Deus vai mudar a tua cor. Aleluia. Derracei, amando que me mande calacei por derraço. Ai, como mando que raço pecando que me mande que a calacei por mando que me mando que me racei a nagasui. Glória, glória. Aleluia.
Aleluia! E precisamos ser verdadeiros adoradores. Aleluia! Não podemos mais ser esses cantores de igreja em busca de fama, em busca de tapinhas na costa. Ah, o meu sonho é gravar um CD. Para com isso. O teu sonho deve ser chamar Deus para a tua vida. Aleluia! Gravar DVD, gravar CD é consequência de ministério, é consequência de quem Deus tem chamado, de quem Deus tem promessa. Isso tudo é consequência na sua vida. Mas enquanto você colocar boi na carruagem, Deus não pode trabalhar com você. Glórias a Deus. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que Davi agora vai mudar o negócio. Davi agora chama os sacerdotes e diz aos sacerdotes: peguem a arca e leva. E a Bíblia diz que para o sacerdote pegar a arca não era de qualquer maneira. Havia duas argolas à direita, duas argolas à esquerda, porque a arca era feita de ouro. Pegava-se duas varas de cipestre, não podia colocar a vara de qualquer maneira, porque se colocasse uma vara de qualquer maneira, sem primeiro banhá-la de ouro, ela dava diferença não somente de cor, mas de material, e a arca não podia ser levada. Então as varas eram banhadas de ouro, para que quando passasse pelas argolas, a arca e a vara fosse a mesma coisa. A vara e a arca e a vara fosse a mesma coisa, para que quando olhassem de longe, olhassem para a arca, visse a vara. Quem olhava para a vara, via a arca. Jesus no capítulo 15 de João disse assim: eu sou a arca e vocês são as varas. Sabe o que é que Deus está dizendo? Se você não for da mesma matéria de Deus, tu não pode andar com Deus. É por isso que tem gente que não reconhece o teu ministério, porque tu ainda não foi banhado. Mas seja banhado nessa noite. Seja banhado nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quem quer ser banhado nessa noite, recebe a presença de Deus. Quem olhar para você vai ver Deus na sua vida e não vai ter mais diferença no teu ministério. Deus, aleluia! Gente batizado com o Espírito Santo. Aleluia! Eu vim aqui é para adorar, irmão. Eu vim aqui para adorar. Eu vou adorar e eu só vou embora daqui depois que eu adorar a Deus, depois que eu entrar no salmo, porque eu só estou dando início para que você entenda glória a Davi Deus, está escrevendo o Salmo 24. Glória a Deus! Quando eles pegam a vara, colocam na arca, diz a Bíblia que quando eles vão sair com a arca, ninguém morre. Quando ninguém morre, segundo Samuel diz que Davi dá um pulo e começa a adorar a Deus, porque Davi descobre o grande segredo de Obed-edom, o segredo de ser um com Deus. O sucesso do teu casamento está em ser um com Deus. O sucesso da tua chamada está em ser um com Deus. Tudo depende do que Obed-edom está ensinando você. Tudo depende de quem está ensinando você. Tem muita gente dizendo por aí que se adora a Deus de qualquer maneira. Tem muita gente dizendo aí que para Deus qualquer coisa presta. Se tem uma coisa que me deixa indignado, é uma pessoa pegar o microfone e fazer um monte de asneira e depois dizer assim: é que não deu tempo, então Deus sabe todas as coisas. Sabe coisa nenhuma. Vai tirar um tempo para Deus, vai consagrar para Deus, vai ensaiar para Deus, porque Deus não pode comer qualquer coisa. Quando o sacerdote está saindo da arca, diz a Bíblia que Davi começa a adorar. E por que Davi não está com a veste real? Por que Davi não está agora com coroa na cabeça, vestes reais e montado no alazão? Porque a arca vai vir com ele. E quando a arca vai vir, ele coloca a arca na frente junto com os sacerdotes e vem atrás. Davi vem vindo atrás para cumprir a profecia do evangelista que disse: e aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
quando Jesus está vindo e dizendo essas palavras, ele está dizendo de Davi, porque Davi está sem coroa, está sem veste, está sem nada. Quando ele vem atrás da arca, ele está dizendo: dentro de Jerusalém não pode ter dois reis, dentro de Jerusalém não pode ter dois cabeças, dentro de Jerusalém não pode ter dois senhores. É por isso que eu estou sem coroa, é por isso que eu estou sem capa, porque aonde está a arca, só era rei, só era senhor. Não tem pastorzinho, aqui não tem PhD, aqui não tem bacharelado nem teologia, aqui não tem doutor de faculdade nem advogado, aqui todo mundo é igual, aqui só tem a arca, é só ela que tem, é só ela que tem. Se não fosse eu, minha filha, se não fosse eu, meu filho, e a sua casa nessa noite, porque aonde tem a arca não pode ter outro cabeça, só Deus é o cabeça, só Ele é o cabeça. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Só Ele. Oh, glória! Só Ele. Enquanto tentar ter dois reis, ele não vai agir. É por isso que Davi está vindo sem nada, porque Davi está dizendo: é tu que manda, Jesus, é o Senhor que faz. Quando Davi está chegando dentro de Jerusalém, a Bíblia diz que Davi dá uma olhada para os portões de Jerusalém, portões que não se abrem nem para a direita e nem para a esquerda. É por isso que Davi vai dar o primeiro grito, e o grito de Davi é exatamente: ao Senhor pertence a terra. Porque Davi sabia que Uza havia morrido. Ele entendeu de que é tudo por Deus e nada sem Deus. Então quando ele grita o verso de número 1 do Salmo 24, ele está fora do portão. Ele está dizendo: ao Senhor é toda a terra, a sua plenitude, todos os que neles habitam. Davi está dizendo: eu entendi que tudo está nas mãos do Senhor. É por isso que Eliseu, quando vai seguir Elias, antes de seguir Elias, ele pega os bois, mata os bois, pega a mesma madeira do arado, cozinha os bois e come, porque ele estava dizendo: para seguir Elias, eu preciso dar um basta no carro de boi. Sabe o que é que Davi estava dizendo no verso 1? Para seguir a arca, eu preciso dar um basta no carro de Uza. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Enquanto você não der um basta nesse relacionamento, enquanto você não der um basta nesta vida de pecado, nesta vida de fornicação oculta, escondida, pensando que ninguém está vendo, pensando que ninguém está escutando, eu tenho uma palavra para lhe dizer: se você não matar o boi nessa noite, se você não cozinhar essa carne, Deus não pode levar você. Mas se você tiver coragem de dizer: olha aqui, moço, o negócio é o seguinte, ou você casa comigo, ou vai separar de uma vez, porque eu não posso mais dar boi, eu não posso mais dar boi. Ou você casa, ou você sai do meio, ou você casa, ou você dá lugar para quem quer casar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Enquanto Deus não matar o teu boi, Deus não pode trabalhar. Tem muito jovem que tem chamada, tem muito jovem para explodir contra o inferno. Tem muito moço de Deus que quando estiver atrás da arca vai abrir a boca, e Atos 19:12 vai cumprir na sua vida. Os demônios vão ter que pôr um papelzinho lá no inferno dizendo assim: eu conhecia Jesus e a Paulo, mas eu agora estou conhecendo o Adriano, fulano, Beltrano, Ciclano, porque está cheio de Deus, está cheio de Deus, está cheio de Deus. Aleluia! Você precisa disso. Deus tem uma chamada na sua vida, mocidade. Só que vivemos dias difíceis. Paulo disse: haverá tempos trabalhosos, tempos da qual muitas coisas surgirão para você, surge para mim também. Não
podemos andar com a arca e com os bois. Precisamos tomar uma decisão. Não tem como mais deixar a igreja do mesmo jeito. É tempo de mudança. A igreja não pode mais viver essa multidão que está morrendo aos poucos. Aonde estão os homens cheios do Espírito Santo para dizer: eis-me aqui, Senhor. Essa noite chama o meu nome. Deus vai chamar seu nome. Levante a mão. Quem quer que Deus chame o seu nome? Levante a mão. Quem quer que Deus chame o seu nome? Levante as duas mãos. Quem quer que Deus chame o teu nome? Levante as mãos. Segure no alto, por favor. Porque Deus vai chamar o teu nome nessa noite. Eu não sei o que é que Ele vai fazer. Eu não sei quantas lágrimas você vai ter que chorar. Mas a Bíblia diz que Davi chorou pela morte de Uza e depois se alegrou com a arca na casa de Obed-edom. Sabe o que é isso? Deus está dizendo: tu estava chorando sem entender, tu não entendia o que eu queria fazer, mas nessa noite você vai entender. Eu permiti Uza morrer, eu permiti você perder, eu permiti você cair, eu permiti você sair, para poder hoje trazer você de volta, para poder hoje dar de novo que você não tinha. Aonde tem que batizado com o Espírito Santo, seja renovado agora, em nome de Jesus. Sinto a presença de Deus, seja renovado agora. Aonde tem um crente que crê na promessa, recebe agora. Línguas invertidas de fogo, seja sobre a tua agora. Caia sobre ti profecia agora. Aonde tem. Aqui no público tem gente que fala que tudo é glória, mas nessa noite vai dar glória. Aonde tem crente vai dar glória, no público é glória. Aonde tem obreira batizada, fala em língua, adore, exalta, glorifica. Depois eu continuo. Jesus. A minha glória. Eu só saio daqui com o Senhor. Chega de viver embaixo, de viver em cima. A partir de hoje eu vou ser crente. Deus está na rua de crente nessa noite. A Bíblia diz que quando Davi dá o primeiro grito, ele dá um segundo grito, porque Davi vai entrar dentro de Jerusalém. E para entrar dentro de Jerusalém, as portas precisavam ser abertas. Mas escute isso: há muitos anos a porta de Jerusalém não se abria mais, porque as portas só se abriam quando era chegada uma nova autoridade. Então as portas estão fechadas. Davi vai precisar passar pela primeira porta para chegar na segunda porta. É por isso que o verso repete duas vezes: portas e entradas eternas. Davi então começa a fazer uma grande pergunta, porque ele está com medo. Porque ele começa a ter um pensamento: Uza morreu. E se essas portas se abrirem e não houver gente digna de tocar na arca igual os sacerdotes, vai haver muita morte. Deus falou comigo essa tarde na minha casa e disse para mim: não, meu servo, diga para a minha igreja que eu só ainda não andei o avivamento que muitos pedem. Porque se o meu avivamento viesse dessa forma, nesse tempo e nessa hora, muitos iriam morrer dentro da igreja. Tem muita gente pedindo a glória de Deus, mas não está preparada para recebê-la. Se Deus abrisse o céu do jeito que eu e você hoje desejamos, haveria amanhã um funeral muito grande dentro de Itatinga.
Davi está preocupado porque ele está dizendo: quem pode tocar na arca dentro de Jerusalém? Então ele olha para o céu e diz: quem subirá ao monte do Senhor? Porque dentro de Jerusalém havia um monte chamado Monte Sião, uma grande colina que ficava a sudoeste de Jerusalém. Foi ali que os jebuseus construíram a sua catedral para serem senhores dentro da terra de Deus. Quando Davi arranca eles, Davi derruba a casa, limpa essa terra que, segundo a Bíblia, foi comprada na eira de Araúna. Quando o anjo desceu e deu um raio no céu e consumiu o holocausto, Davi tem uma outra memória. Quando Davi olha para o monte de Sião, que está dentro de Jerusalém, ele grita: quem subirá ao monte do Senhor? Ele está lembrando do dia em que ele pecou, contando os números de Israel, e Deus enviara 3 pragas, e na terceira praga ele compra a ilha de Araúna por 60 mil reais nos dinheiros de hoje. E quando ele vai oferecer o sacrifício, que ele mata o cordeiro, Deus dá um raio do céu, um juízo cai sobre o cordeiro, e Deus olha para o anjo e diz: coloque a espada na bainha e diga para Davi voltar, porque o pecado de Israel está perdoado. Sabe o que é que Davi estava lembrando? Ele sabia que o juízo de Deus era iminente, o juízo de Deus não podia retornar. Ou o juízo caía sobre ele, ou o juízo caía sobre o cordeiro. Quando o juízo caiu sobre o cordeiro, Davi tem uma grande lição. Ele aprende de que Deus nunca vai revogar a tua lei, Ele nunca vai revogar a tua palavra. Ou o juízo cai na sua cabeça, ou o juízo cai no cordeiro. Levante a mão, porque eu e você não era para estar aqui, mas houve um homem na cruz do Calvário que disse: eu vou morrer para que ele viva, eu vou morrer para que ele viva, eu vou morrer para que ele viva, eu vou morrer para que ele viva. Deus morreu para você, você pode adorar. Oh, glória! Davi sabia que alguém morreria por ele, e Davi está dizendo: quem vai subir o monte? Quem vai voltar ao monte de Sião? Deus olha do céu, dá um grito para Davi e diz: Davi, o homem de mão limpa. Pessoas que têm a coragem de limpar as suas mãos, porque mãos fala de ministério. Ministérios falidos estão dentro da igreja. Converteu ontem mesmo, antes da meia-noite, já é pastor sentado no púlpito. Ministérios falidos, ministérios sem estruturas, neófitos, ministérios em busca de fama, de dinheiro. Você não é cifrão para ninguém olhar para você e ver o teu dízimo. Davi está dizendo: quem subirá? E ele está dizendo: aquele de coração sincero. Tem muita gente furinha dentro da igreja, tem muita gente fofoquinha dentro da igreja, tem muita gente que, quando Jesus voltar, se ele subir, vai ter que ter 2 anjos, um para levar ele e outro para levar a língua. Tem muita gente zentriguinha dentro da igreja. Se eu não cantar, eu não volto mais, está aqui minha carteirinha. Se eu não pregar, eu mudo de ministério. Para de ser intriguinha, para de ser fofoquinha, para de ser mentiroso, para de levantar a língua sobre o teu irmão, para de ter inveja dele, para de ter ciúme dela, para! Oh, aleluia! Glória, aleluia. Só porque sabia, pode gravar, não tem medo não. Só porque sabia que o congresso era hoje. Aleluia! Aleluia! Fala, Deus.
Fala, Deus. Aleluia. Quando Davi entra pela porta, Davi dá o primeiro grito: levantai, ó portas eternas, levantai, ó portas, porque vai entrar o Rei da Glória. O porteiro não está entendendo nada, porque há muitos anos não entrava ninguém ali dentro de Jerusalém chamado de rei. Então ele pega e dá um grito: quem é o Rei da Glória? Está todo mundo dentro da muralha preocupado. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Jesus? Glória a Deus! Quem é o Jesus que esses crentes pregam? Quem é o Jesus que cura, batiza, liberta? Quem é o Jesus que põe Satanás para correr? Quem é o Jesus que faz até legião confessar que ele é o Cristo? Aleluia! Quem é esse Jesus? Está todo mundo conversando dentro da muralha. O porteiro está gritando e naquele momento parece que eu estou vendo um burbúrio. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? De repente, quando Davi dá um grito e diz: é o forte, é o poderoso na batalha. O porteiro dá um grito: puxa a corda, porque a porta não abre de lado, a porta abre para cima. Ele dá um grito: puxa a corda, puxa, porque ele é forte, puxa, porque ele é poderoso, puxa. Quem pode puxar a corda para ele entrar? Levante a mão da glória. Levante a mão da glória. Você está entrando aqui nessa noite. Quando eles dizem o Rei da Glória, a porta abre. Pá! Aleluia! Estou encerrando já, aguenta a mão. Glória a Deus. Aleluia. Quando a porta de Jerusalém abre, Davi entra, o sacerdote entra, a arca entra, todo mundo começa a chorar, todo mundo começa a sorrir, porque fazia 70 anos que Deus não entrava em Jerusalém. Quanto tempo que você já não fala mais em língua? Quanto tempo que você não entende nada disso que eu estou pregando aqui? Há quanto tempo você não sabe mais o que é chorar num culto, como eu vejo muitos chorando? Há quanto tempo você não sabe o que é uma visão, uma experiência com Deus? A tua vida tem sido da igreja para casa, da casa para a igreja. As pessoas olham para você, moça, e diz para você: o culto foi bom lá, minha filha. Você diz: foi uma bênção. Mas dentro de você, você diz assim: mas eu não senti nada. Quantas pessoas que já faz muitos anos que não sabem o que é línguas estranhas, já está até acreditando na mentira que estão falando aí fora, de que não precisa falar em língua. Quando a porta abre, e essa primeira porta é uma simbologia da igreja, por isso que é porta e entradas eternas, que é a mesma tradução de portões antigos. Quando a arca entra dentro de Jerusalém, parece que eu estou vendo, irmão, o soldado parece que quer pular da muralha, porque ele está ancião. Ele ficou 12 anos do tempo dos juízes com Samuel, 40 anos do reinado de Saul, 52 anos, mais o tempo que ele tinha de vida. Ele já era um ancião, já nem enxergava mais direito, por isso que ele pergunta: quem é o Rei da Glória? Porque ele já não tinha mais visão. Quando a arca entra e ele consegue lá na sua vida já velha ver a arca, parece que ele quer pular de cima da muralha, porque ele está dizendo: Deus não me deixou morrer sem ver a sua glória. Aleluia!
não me deixou morrer sem sentir a sua presença. Deus me manda dizer: você não vai sair de dentro desse anfiteatro, eu sou homem de Deus, sem sentir a glória dele. Aleluia! O ancião quer pular da muralha. O ancião está dizendo: Deus é fiel. Oh, aleluia! Deus cumpriu a sua palavra, Deus trouxe a arca. Aleluia! Davi não resiste. A Bíblia diz que Davi começa a pular, começa a dançar, começa a cantar, começa a dar glória, começa a dar aleluia. Parece que eu vejo Davi na língua hebraica dizendo: Kadosh, 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 santo, santo, santo. Quem olha para Davi não sabe quem é Davi, quem é o peregrino. Quem olha para Davi não sabe quem é Davi, quem é o soldado, porque Davi está sem coroa, Davi está sem veste. No meio da adoração todo mundo é igual. Aleluia! Mical não aguenta, aparece na janela, e quando ela vê que Davi está